Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, nós estamos aqui para falar hoje sobre a nossa aula número 13, tá certo? Vamos falar sobre esse tema tão importante, um tema com frequência também abordado no Enem, que é a Segunda Guerra Mundial. E antes de falar sobre a Segunda Guerra Mundial, propriamente dita, vamos falar sobre os regimes totalitários, os estados totalitários que surgiram e que permitiram a ocorrência desse conflito, certo? Uma existência marcada por ideologias, por determinadas práticas, que vão ter algumas características em comum, dependendo da sua localização geográfica, e algumas divergências, certo? Então vamos lá. Contextualizando primeiro o que estava acontecendo dentro do continente europeu. Então, nós tivemos nossa aula anterior, falamos sobre a Primeira Guerra Mundial, e a Primeira Guerra Mundial, ela vai provocar todo um contexto de desilusão, certo? Quanto aos ânimos dentro do continente europeu. A Primeira Guerra Mundial, principalmente por ter sido uma guerra muito travada fisicamente, com uma série de batalhas corpo a corpo, a famosíssima Guerra de Trincheiras que nós vimos, então ela foi marcada por extrema violência, e essa face da Primeira Guerra Mundial, ela trouxe à tona esse barbarismo perverso europeu. Então, esses ânimos de violência, de inimizade para com outras nações vizinhas, ele estava muito em voga nesse momento. Além disso, a gente tem um clima em continente europeu de muita reestruturação essa espiritual, psicológica, né? Os traumas vividos dentro dessa guerra, mas também é material. Então, a gente teve muitas regiões destruídas, violentadas, e existia todo aquele planejamento de reestruturação econômica também. A violência, ela tinha sido extremamente naturalizada a partir do momento em que esse sentimento de conflito ele é incentivado. A gente tem toda uma geração que nasceu dentro desse contexto pré-guerra, contexto de guerra, certo? Alimentado também pela crise de 29, como nós vamos ver. Então, essa ideia de agressividade, de nacionalismo patriótico, de divergência para com outras nações, ele vai ser muito naturalizado e vai ser integrado à vida dessas pessoas. E é dentro desse contexto que vão ganhar força uma série de movimentos extremistas de cunho nacionalista, que eles pregavam aquela ideia de uma receita simples para resolver problemas muito complexos, certo? É o chamado salvacionismo. Então, eles diziam que a partir da implementação de um governo autoritário, de um governo que ia implementar regras, esse governo que ia colocar ordem na casa, e era tudo que estava faltando, um Estado forte. Tudo isso como resposta para esses conflitos, para esses problemas econômicos, sociais que estavam sendo identificados dentro do continente europeu. Então, a gente percebe que esse cenário de crise, esse cenário de devastação, ele vai ser essencial, tanto para o surgimento desses regimes totalitários, como para, posteriormente, a ocorrência do desenvolvimento da Segunda Guerra Mundial. Então, agora retomando, falando um pouquinho sobre a crise de 29. A gente falou muito sobre as repercussões, né, da crise de 29 dentro dos Estados Unidos da América, mas vamos falar também agora sobre as repercussões dentro do continente europeu. Então, os Estados Unidos, nós vimos que eles vão sair da Primeira Guerra Mundial como uma grande potência, uma vez que eles vão fornecer uma série de empréstimos para a reestruturação desse continente europeu, para essas nações que tinham sido afetadas pela guerra. Eles vão estar ali com sua produção manufaturada, industrial, no pico. Então, eles estavam produzindo muito e vendendo também, tanto internamente como acabavam exportando alguma coisa também para o continente europeu, e também enviavam bens agrícolas e combustíveis. Só que a partir do momento que ocorreu essa recuperação europeia, como nós discutimos, a partir do momento que essa economia europeia ela vai se entrando nos eixos, vai se regularizando, eles vão começar a concorrer com os produtos americanos, certo? E vão acabar diminuindo as importações. Então, todo esse cenário, que também ocorreu por conta da especulação, como nós conversamos na aula passada, todo esse cenário em solo norte-americano vai acabar gerando a crise de 29. Então, essa crise nos Estados Unidos ela vai acabar afetando também outras nações dentro do continente europeu. Então, a crise ela vai inicialmente chegar à Áustria e de lá ela vai se disseminar para outras regiões da Europa. Então, isso também vai acabar gerando desemprego, miséria e afetando tanto o campo como as cidades, como as grandes cidades da Europa, certo? Então, a gente tem que entender que os Estados Unidos, a partir do momento que ele figura como potência mundial, ele tem investimentos em uma série de países e ele vai acabar retirando esses seus investimentos por conta dessa crise.
Então, essa globalização, né, essas interferências internacionais que vai acontecendo economicamente, elas vão ter repercussões, sim, em continente europeu. Então, é dentro desse contexto de crise que vai acabar surgindo o totalitarismo. A gente vai ver um declínio daquele Estado liberal. Então, vai começar a surgir um questionamento às ideias de democracia, às ideias de liberdade de direitos individuais por conta desse cenário de crise. Então, essas formas de governo vigente até então, essa forma de existir dentro do mundo como nação, essas ideias vão começar a ser contestadas por conta desse cenário de emergência, de crise e tudo isso. Então, essa outra forma de governabilidade, esse totalitarismo, esses regimes totalitários, eles vão ser cogitados como uma alternativa viável, certo? A esse cenário de crise. Então, vão começar a surgir episódios, eventos de censura e de repressão cada vez mais recorrentes. A gente vai ver que esses regimes totalitários, eles vão ser característicos de cada nação. Então, a gente vai ter características em comum dentro do regime de Mussolini, na Itália, do nazismo alemão, do franquismo de Franco. Então, a gente vai ter algumas características em comum que a gente pode enquadrá-los em regimes totalitários. Mas, claro que vão existir particularidades de acordo com as características de cada nação. Então, em detrimento do que vem acontecendo antes, vai surgir a ideia dos partidos únicos, certo? Então, o pluripartidarismo ele vai cair por terra em cada uma dessas nações. O legislativo ele vai começar a ser submisso à vontade do executivo. Então, a figura do governante, do executivo, vai acabar se sobrepondo aos demais poderes. A violência ela vai começar a ser institucionalizada. Então, as diferentes formas de oposição, tanto de esquerda como de direita, elas vão acabar sendo fortemente reprimidas por esses estados totalitários. A gente vai ter uma grande importância da propaganda, do cinema, dos meios de comunicação em geral, como grandes promotores desse sentimento nacionalista que vai alimentar esse totalitarismo. Então, esse patriotismo desenfreado, esse ufanismo desenfreado, ele vai servir também para alimentar esses regimes totalitários. Então, é interessante a gente parar para prestar atenção nisso, nessa questão do patriotismo, porque ela tinha também a função de meio que apagar, de fingir que não existiam problemas entre as classes mais abastadas e as classes mais populares. Então, a partir do momento que aquela nação, aquele país seria um só, alimentado por esse sentimento, essa ideia de união, certo? Ela vai acabar diluindo esses conflitos de classe, ela vai acabar meio que apagando, né, tentando fingir que aqueles problemas sociais que afetavam principalmente as classes menos financeiramente favorecidas, eles fossem apagados, fingissem que não existiam. Então é uma tentativa de apagar a dimensão individual do cidadão. Agora a gente vai ter um coletivo, um só corpo, uma nação. Então isso é frequente também. E com frequência também vamos encontrar a existência de um líder político carismático. Então, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir, depois vocês coloquem no YouTube. Mas quando a gente assiste os discursos de Hitler, a gente percebe como ele tinha a capacidade de inflamar os ânimos daquelas pessoas que estavam escutando seus discursos. Apesar das coisas que ele estava dizendo, ele conseguia unir as pessoas em torno de um ideal. Ele conseguia se utilizar dos sentimentos de sofrimento, de revolta das pessoas para conseguir direcionar elas naquilo que ele acreditava. Certo? Então, essa existência desse líder político carismático, dessa figura para a qual as pessoas podiam se voltar dentro desse cenário de sofrimento, de emergência, foi fundamental. E também acabava alimentando esse sentimento de nacionalismo. O belicismo, ou seja, o fortalecimento das políticas de armamento, né, vão acontecer. Então, esse fortalecimento ele vai ser muito importante para permitir que ocorresse esse conflito armado com outras nações. Então, a gente vai ver que, por exemplo, na Alemanha nazista, eles vão acabar quebrando com alguns dos pactos que eles tinham feito, né, após a Primeira Guerra Mundial, de não manter armamentos pesados, de evitar conflitos bélicos, e eles vão fortalecer esse armamentismo, essa política armamentista. E a gente vai ver também uma associação entre os setores mais poderosos, a grande elite, e os setores mais empobrecidos. Agora, os setores mais poderosos, né, essa elite que buscava, obviamente, seu máximo enriquecimento, mas a gente também tinha a questão que vai ser grande motivadora após a Revolução Russa, surgimento e fortalecimento do socialismo, que despertava muito temor.
Então, esse fantasma do socialismo ele vai ser essencial para o fortalecimento dessa extrema-direita que temia, né, essa revolução, temia a perda dos privilégios de classe dessa grande elite. E a gente também tinha os setores mais empobrecidos, que encontravam-se desesperados. Se a gente parar para observar as condições das classes trabalhadoras depois da Primeira Guerra Mundial, com a crise de 29, era um sofrimento muito grande, era questão de fome, era questão da depressão econômica, então tudo isso era muito grave. E nesses momentos de crise, essas grandes alternativas que surgem para supostamente solucionar todos esses problemas, elas acabam ganhando força de uma forma inevitável, certo? Então, falando agora sobre o fascismo italiano, certo? Como que surgiu esse movimento, quais as suas motivações. Então, após a Primeira Guerra Mundial, a Itália ela vai ser marcada por grande desigualdade social, vai ocorrer um aumento da inflação, ou seja, um aumento de preços, e o governo ele vai tentar trabalhar em cima disso, criando uma série de impostos, mas a Itália ela vai enfrentar um ritmo diferente de desenvolvimento e ela também vai ter uma certa insatisfação com os acordos de paz, porque a gente conversou sobre essa unificação tardia e viu como isso afetou a distribuição territorial após a Primeira Guerra Mundial. Então ela sentia que não tinha sido plenamente atendida na redivisão do mapa europeu após a Primeira Guerra Mundial. E a gente vai ter grande insatisfação popular e as classes abastadas, elas tinham muito receio da Revolução Russa, certo? Como eu comentei. Existia muito medo dessa elite econômica de perder seus privilégios. Então ela tinha muito medo da insatisfação popular, tinha medo que isso se voltasse contra eles, certo? Então vão começar a ser mobilizados uma série de partidos políticos. A gente tinha o Partido Socialista, de cunho mais trabalhador, né, cunho trabalhista, que lutava por essas questões dos direitos trabalhistas, por questões de igualdade salarial, por questões de melhores condições de trabalho. E a gente tinha o Partido Popular, que já tinha certas bases no catolicismo, associado a esse catolicismo, e também contava com diversos segmentos sociais. Então, em 1919, a gente vai ver algumas agitações sociais, onde o Partido Socialista, esse de cunho mais trabalhista, ele vai acabar tomando a frente dessas agitações, ele vai acabar ocupando algumas fábricas, com algumas demandas por parte dessa classe trabalhadora, sendo que o presidente ele vai fazer algumas concessões. Esse presidente liberal, ele vai acabar fazendo algumas concessões para tentar acalmar os ânimos. Apesar dessas concessões elas terem sido muito breves e não atenderem de fato às necessidades dessa classe trabalhadora. Mas essas concessões, certo? Essas aprovações desses projetos que supostamente iriam melhorar os direitos dessa classe trabalhadora, eles vão acabar acalmando um pouco os ânimos do movimento operário. Então, esse vai acontecer um enfraquecimento, uma baixa transitória, temporária nas manifestações desse movimento operário. Mas vai ser mantida, né, essa questão da insatisfação entre trabalhadores e empregados e existir esse grande fantasma, que a gente vê Mussolini. Existia esse grande fantasma da Revolução Russa assombrando, né, e motivando essas classes mais abastadas. Então, é dentro desse contexto que vai surgir o fascismo. Inicialmente, o fascismo ele vai surgir na figura de esquadrões paramilitares, ou seja, essa espécie de milícia, né, os chamados FACE, e ele vai ser integrado principalmente pela classe média e pela burguesia. Então, o número de adeptos ele vai aumentar cada vez mais e vai ser fundado o movimento fascista em 1919 por Benito Mussolini e vai ser marcado por um nacionalismo radical, certo? Esse sentimento ufanista de nação, de união em torno dessa pátria mãe, certo? Isso vai ser muito frequente e vai ser marcado por uma aversão tanto ao marxismo por conta desse suposto fantasma, né, dessa Revolução Russa que existia muito temor, mas ele também vai existir uma aversão ao liberalismo econômico, entrando aí dentro de uma vertente de extrema direita. Então, qual que era o objetivo, né? Qual que era a fala, qual que era a suposta motivação desse partido fascista? Era impor a ordem na Itália. Então, essa ideia de ordem é interessante como isso marca, né? As pessoas têm essa crença de que essa suposta ordem que vai ser colocada por um governante rígido e que ele vai dar fim a toda aquela forma de subversão, de desordem, né? Então, eles acreditavam muito nisso. E esse discurso de imposição de ordem, ele vai ganhar muita força. Então, é interessante a gente entender também que esse fascismo ele vai ser financiado com muita força pela atividade industrial. Então, mais uma vez, essa elite econômica ela vai ter interesse, né, em não perder seus privilégios. E vai existir oposição por parte dos jornais, de associações de trabalhadores, que inclusive vão ser perseguidos posteriormente.
E o socialismo, ele era visto como a própria desordem no mundo, né? O socialismo, ele era visto como aquele que criava o conflito de classes, como se o socialismo fosse o responsável por criar as divergências entre classes mais abastadas e a classe trabalhadora. Então, ele era visto como uma ameaça, como uma subversão absoluta. E essa ideia, ela acabava por camuflar interesses capitalistas, né? Essa ideia de que o socialismo era o grande culpado pelo conflito de classes. Então, não era a exploração do trabalhador que era a questão, não. Era o socialismo que, com seu discurso, estava ali criando supostamente esse conflito. Então, em 1921, vai ser criado o Partido Nacional Fascista. O fascismo italiano vai adentrar o âmbito da política e ele vai obter muito apoio dos ricos mais conservadores, do setor militar e também da igreja. Então, existia-se muito esse discurso de uma nação unida. Aqui está errado, eu escrevi unida, mas é unida. Essa nação unida e espiritualizada. Então, as instituições parlamentares, ou seja, o legislativo e o partido executivo, vai ser vista como desnecessária. Então, a gente vai se encaminhar aí para aquela ideia do partido único, do governante único, que vai começar a ter vários poderes. E em 1922 vai ser articulado um golpe de Estado, que vai contar, inclusive, com segmentos de apoio popular, que vai contar com apoio, inclusive, de membros que já estavam no governo. E vai existir uma tentativa de resistência também por membros do governo, por membros populares, mas que vai ser fracassada. E Mussolini ele vai ser decretado como primeiro-ministro. Então, o início de governo de Mussolini ele vai ser um pouco moderado para tentar manter aquelas aparências de que não era tão violento e radical assim, mas as medidas e suas ações elas vão começar a se encaminhar cada vez mais para um governo mais autoritário, né? Então, em 1923, a gente vai ver decretado um Estado unipartidário na Itália, ou seja, acabando gradativamente com as formas de oposição ao seu governo. Vai ser criada uma milícia voluntária para a segurança nacional, e essa milícia, essa entidade paramilitar, ela vai acabar impondo terror e violência contra a oposição. Então eles vão cortando, a gente observa que é uma gradação, né? Cada vez mais eles vão cortando essa oposição e toda forma de questionamento e toda forma de existência de outras formas de pensamento. Em 1924 vão ocorrer eleições marcadas por fraudes e o partido vai acabar ganhando por conta da sua maioria dentro do parlamento, né? E Mussolini, o Duce, né? Ele vai ser considerado o líder e vai ser implementado um novo regime. Então, cada vez mais a gente vai ver uma série de assassinatos dessa oposição, uma série de leis e decretos autoritários, e tudo isso vai se encaminhando para um cenário cada vez mais violento, cada vez mais agressivo, cada vez mais devastador. A imprensa livre, ela vai ser desarticulada, os meios de comunicação eles vão acabar sendo censurados. A figura da polícia secreta, que também fazia perseguição a essa oposição, vai se tornar mais forte. Um tribunal especial para julgamento dessa oposição também vai acabar surgindo. Uma série de eliminações, deportações, prisões, fugas vão acabar acontecendo. E o partido fascista, ele vai acabar sendo visto, sendo encarado dentro dessa sociedade italiana como uma forma de promoção social, então era uma forma de ascensão social. Existiam aqueles carreiristas, né, que eles entravam nas bases desse partido fascista e eles tinham o objetivo de ascender dentro do partido para poder conquistar mais vantagens econômicas. Melhor posto social, por assim dizer. Como eu comentei, né, dentro desses regimes totalitários, a propaganda e o cinema e o rádio, eles vão ter um papel essencial, tanto na disseminação das ideias do regime, como para fingir que estava tudo dentro de um clima de paz. Então eles propagavam essa ideia de que eles estavam vivendo um período de prosperidade, de paz, e isso vai acontecer também dentro das escolas. Então, dentro das escolas eram ensinados certos lemas, certos pensamentos, como de acreditar, obedecer e combater dentro do regime. Tinha lemas como Mussolini sempre tem razão. Então, cada vez mais a gente vê como que a propaganda, né, como que os meios de comunicação, eles funcionavam quase como uma lavagem cerebral. Era uma forma de convencer as pessoas a ingressar, a participar de algo. A gente entende que a partir do momento que aquilo é disseminado, que uma determinada ideia é disseminada dentro de meios de comunicação, que as pessoas são bombardeadas por todos os lados, num período onde não existia internet, certo? Onde não existia uma forma de pesquisar outros pontos de vista. Então, era muito fácil conquistar, né, determinados segmentos da sociedade partindo desse princípio.
E uma série de instituições também vai ganhar força, como a Juventude Universitária Fascista, onde jovens vão ser mobilizados, inclusive jovens que cresceram justamente nesse contexto de crise, nesse contexto de pós-Primeira Guerra Mundial. E então esse fanatismo ele vai ganhar força por várias frentes, né? Então ele fazia oposição ao liberalismo, afirmando que o liberalismo tinha apenas interesses pessoais, né? Que o liberalismo econômico, seus interesses eram pessoais, egoístas, digamos assim, que o socialismo ele promovia esse suposto conflito de classe. Então, o socialismo é que era o culpado pelas divergências entre classe trabalhadora e donos dos meios de produção, né? E a gente tinha também o surgimento, a criação, né, de uma legislação trabalhista que tinha um suposto objetivo de resolver tensões e de criar essa ilusão de cooperação, né, de que o governo estaria cedendo para essa classe trabalhadora, mas na realidade a condição dessa classe trabalhadora não vai melhorar. E Mussolini ele vai tentar tornar a Itália autossuficiente em alguns pontos. Ele vai tentar estimular a agricultura, mas dentro desse processo de produção agrícola, para evitar que ele dependesse de produções externas, ele vai dar espaço principalmente apenas para os grandes produtores. Então, os pequenos produtores do campo eles vão acabar ficando vulneráveis e também a sua situação econômica não vai melhorar. E os problemas sociais eles vão acabar persistindo. Ele vai criar um acordo com a igreja, então vai existir esse pacto entre Mussolini e a igreja católica na época do Papa Pio XI. É esse período em que vai ser assinado o Tratado de Latrão, que nós estudamos lá no passado, lá anteriormente, que vai ser o tratado que vai declarar a autonomia da cidade do Vaticano, né, do Estado do Vaticano. E o catolicismo ele vai ser visto dentro desse período como a única religião obrigatória. E o ensino religioso ele também vai ser obrigatório, vai ser implementado. Então é aí que Mussolini ele vai dar início, né, a uma política de expansionismo, partindo desse ideário nacionalista de que ele tinha que expandir essas fronteiras italianas, ele queria reintroduzir a Itália nesse cenário europeu, agora não mais como aquela nação recém-unificada, mas como uma nação em expansão, com o objetivo de anexar mais territórios, de expandir sua influência. E os principais beneficiados dentro desse processo vão ser as grandes indústrias de base. Então ele vai começar dentro desse processo de política expansionista e posteriormente, inclusive, dentro da Segunda Guerra Mundial, a fazer mais alianças. Ele vai acabar se aliando a Adolf Hitler na Alemanha e vai se aliar a Franco na Espanha. Agora vamos falar um pouquinho sobre o nazismo alemão. Lembrando, gente, que a gente está falando de temas super profundos, certo? Tanto o totalitarismo como a Segunda Guerra Mundial. Não tem como eu esgotar esse tema aqui com vocês em 40 minutos. São temas, assim, para vocês dar por uma vida, certo? Então eu sugiro, assim, que se vocês tiverem interesse, inclusive podem me procurar se vocês tiverem interesse em saber mais de alguns filmes, de alguns outros materiais, porque, assim, é um tema que é muito interessante de se estudar, porque a gente vê até onde que a humanidade é capaz de chegar, né? E a gente, assim, observa diferentes vivências desse conflito, dessa Segunda Guerra Mundial, sob diferentes prismas, diferentes perspectivas. A gente vê que cada nação envolvida nesse processo, cada nação que sofreu essa violência, cada grupo tem um relato, tem seu ponto de vista, tem seus próprios sofrimentos, né? Carrega esses próprios traumas. Então a gente... É muito difícil a gente falar sobre isso em 40 minutos, realmente. Mas a gente tenta abordar aqui nessa nossa aula os principais pontos, né? Então, continuando. Após a Primeira Guerra Mundial, dentro da Alemanha, a gente teve a questão da assinatura do Tratado de Paz de Versailles, e onde foram, né, decretadas uma série de obrigações dessa Alemanha pós-guerra, que tinha a obrigação de pagar várias indenizações, que perdeu territórios, que foi ocupado por tropas aliadas. E que essa ideia, né, dessas sanções econômicas, elas acabaram ficando muito vinculadas ao regime republicano que foi decretado após, né, a Primeira Guerra Mundial. Então, esse governo, essa República de Weimar, que foi decretada após a Primeira Guerra Mundial, ela vai ser muito esse símbolo de fracasso, certo? Ela vai ficar muito marcada por essas sanções de guerra. E ela se via ameaçada tanto pela direita como pela esquerda. Ela é uma república muito frágil, né, nesse momento. Então, a Alemanha enfrentava uma séria crise financeira. O marco ele vai ser desvalorizado pelo governo numa tentativa de combate à crise. Isso vai acabar gerando uma alta dos preços dos produtos, uma altíssima inflação. E
essa crise econômica ela vai acabar criando um acirramento da oposição. Então, os grupos de direita vão surgir com um discurso de extrema direita, né? Um discurso extremamente autoritário, marcado por um nacionalismo muito radical, por esse ufanismo, essa exaltação, né, dessa pátria mãe. E eles traziam essas ideias extremamente inflamatórias e sedutoras. Então você pega pessoas nesse momento de vulnerabilidade, pessoas que tinham perdido entes queridos na Primeira Guerra Mundial, que estavam passando por uma situação econômica extremamente precária, pessoas realmente desesperadas. Então era muito fácil chegar com essas ideias sedutoras de prosperidade, dizendo que era isso que tinha que ser feito para poder prosperar, para trazer prosperidade a esse estado, né? E eles tinham essas propostas de reorganização do Estado. Então, nesse contexto que vai surgir o Partido Nacional Socialista, que vai dar origem, né, ao termo nazismo, mas que seria marcado por essa sua característica de extrema direita. Então, dentro desse contexto também vai surgir a figura de Adolf Hitler, que vai acabar se tornando posteriormente um líder, que ele vai ter entrado em contato anteriormente com ideias de pan-germanismo, né, que era a união desses povos germânicos que deveriam permanecer unidos por língua e características em comuns. E que essa raça ariana, que era dada como supostamente superior, né, deveria fazer oposição a essas raças inferiores. Então ele vai rejeitar fortemente o marxismo e ele vai fazer revide ao Tratado de Versailles. Então ele vai criticar fortemente as medidas dessa República de Weimar, né, da forma como foi conduzida pós-guerra, e ele vai dizer que a culpa vai ser dessa República de Weimar, vai criticar essas sanções econômicas e essas obrigações às quais a Alemanha ficou submetida por conta do Tratado de Versailles. Então, em 1923, ele vai tentar um golpe, mas ele vai fracassar. Mas apesar desse fracasso, essa tentativa de golpe ela vai servir para promover e divulgar suas ideias. Então ele vai começar a surgir, né? Sua figura vai começar a ganhar destaque por conta dessa tentativa de golpe. Então na prisão, enquanto ele estava preso, ele vai escrever sua primeira obra, Mein Kampf, que é Minha Luta, né? Onde ele vai narrar essas suas ideias de raça ariana, de pan-germanismo e de necessidade de expandir, né, essa Alemanha, esse pensamento. E ele vai dar início, então, a nova estratégia. Ele vai tentar levar essas suas ideias para dentro da política institucionalizada. E ele vai acabar ingressando aí dentro da liderança do Partido Nazista. Então, sendo que o que acontece é que essas ideias radicais elas vão perder um pouco de força no período que vai de 1924 a 1929, porque foi um período onde ocorreu uma certa estabilidade. Então, foi um período onde as coisas melhoraram um pouquinho. E o Partido Nazista ele ainda vai ser uma minoria. Mas dentro desse período, mesmo dentro desse período de estabilidade, ele vai investir massivamente em propagandas, fortalecendo essas ideias do nacionalismo e dessa raça ariana, né, essa suposta raça superior, tentando fortalecer essa ideia de nação alemã. E vão surgir também as milícias paramilitares, né, que vão perseguir essa oposição. Então a gente vai ter a SS, que depois vai ser a polícia nazista, e a SA. E com a crise de 29, com a retirada desse investimento dos Estados Unidos, vai ganhar força o desemprego e a instabilidade econômica novamente. Então, nesse contexto, o nazismo ele vai se fortalecer e o Partido Nazista ele vai ganhar mais adeptos. Então, já nesse período surge um pouco essa ideia da perseguição ao judeu, né? Dessa inimizade, dessa oposição ao povo judeu. Isso porque, dentro dessa Alemanha nazista, disseminou-se muita ideia de que os judeus eles seriam os responsáveis pela crise econômica e pelo fracasso econômico alemão. Então, Hitler ele vai disseminar muito essa ideia com relação a esse povo. E Hitler ele vai ganhar destaque como sendo esse mito salvador que ia ser capaz de tirar supostamente a nação da crise, né? Então as pessoas buscam muito essa figura, esse mártir, né? Infelizmente a gente vê que isso é uma constante no mundo e é uma figura que se repete durante a história, essa ideia de que essa pessoa supostamente vai chegar e vai tirar a nação da crise, né? Infelizmente a gente encontra isso com frequência. E a adesão ao partido nazista ela vai acabar aumentando. Então a classe média ela vai acabar vendo esse partido nazista como uma solução, porque supostamente ele iria implementar a ordem, a disciplina e o ódio à nação, né? Esse culto ao nacionalismo ele vai ganhar destaque. E os aristocratas, né, esses industriais, a elite realmente econômica, as pessoas mais abastadas, elas vão ver esse partido nazista, esse governo de extrema direita, como sendo um combate ao comunismo, alternativo àquele fantasma, ao medo do comunismo, né? Então a gente vê que é outra constante ao longo da história, esse temor de que a classe trabalhadora
vai em algum momento aderir a esse comunismo. Então, também foi algo que se repetiu aí na Alemanha nazista. Então, Hitler ele vai ascender politicamente, ele vai se tornar chanceler em 1933 e ele vai acabar crescendo, né, uma crescente, ele vai atingir o poder pleno, vai ser decretado o unipartidarismo dentro da Alemanha, assim como aconteceu na Itália, e vai ocorrer a extinção de diversos parlamentos estatais e vai ser decretada a ditadura do Terceiro Reich. Como consequência dessa implementação desse governo, a gente vai ter a desorganização do movimento sindical. Então, o movimento sindical, né, dos trabalhadores, ele vai ser fortemente reprimido. A gente vai ter o surgimento dos primeiros campos de concentração, onde vai ser enviada essa oposição, ainda sem os moldes do que a gente vai ver depois, durante a Segunda Guerra, mas já se encaminhando para isso, né? Então, vão ser perseguidos com muita força judeus, comunistas, artistas, a oposição ao governo em geral, né? E vai começar a ganhar força a ideia de um plano expansionista dentro desse governo hitlerista. Então, ele vai acabar desobedecendo alguns dos termos do Tratado de Versailles, ele vai começar a reestruturar o país militarmente e vai começar a fortalecer a indústria bélica. Essa força, né, esse gás que ele acabou dando à indústria bélica vai acabar favorecendo economicamente a Alemanha nesse período, porque vai acabar fornecendo empregos para as pessoas que estavam desempregadas. Então, vai acabar sendo uma espécie de estabilizador econômico. As pessoas vão acabar ficando meio que felizes por isso, porque agora estavam empregadas. Vai acabar atendendo meio que essas necessidades econômicas dessas pessoas. Então, isso acabou fortalecendo também o regime. E ele também vai ter esse interesse em resgatar os territórios que tinham sido perdidos com a Primeira Guerra Mundial, com destaque para a região ali do leste europeu. E ele vai clamar que ele tinha que conquistar o chamado espaço vital. Esse termo vai ser muito famoso, né? Que ele tinha que conquistar esse espaço vital, que ele era essencial para a Alemanha e que essa raça ariana deviam estar juntos, né? Que esse povo de língua alemã, de características alemãs, deviam estar juntos, deveriam ficar unidos. Entrando agora, gente, para falar um pouquinho sobre o franquismo na Espanha, que foi esse outro regime. A gente tinha, então, como contexto uma economia que diferia muito do que vinha acontecendo no restante do continente europeu. Então, a gente tinha uma industrialização ainda não muito avançada, uma economia predominantemente rural, e a gente tinha uma série de diferenças sociais internas, e isso acarretava uma série de movimentações, de greves de trabalhadores, movimento sindical muito fortalecido, greves gerais, e tudo isso fazia parte do contexto da Espanha nesse período. E a gente tinha também a questão dos movimentos separatistas. A gente tinha alguns movimentos na região do norte e também na região da Catalunha, que é ali onde fica Barcelona, que tinha algumas características particulares, que queria se separar do restante da Espanha. E é uma movimentação que ainda está presente em alguns locais até hoje. E o movimento anarquista em Barcelona, por exemplo, ele tinha muita força. E além disso, a gente teve a chamada Guerra do Marrocos, onde o Marrocos começou sua luta por independência, questionando o domínio espanhol da região, e isso vai custar para a Espanha várias derrotas e muitas vidas perdidas, muitas mortes, muitos soldados perdidos. E a Espanha ela só vai conseguir atingir a vitória neste conflito após o auxílio da França. Certo? E a gente também tinha a questão da legitimidade da monarquia parlamentar do período, que ela era questionada por conta de uma série de eleições fraudulentas que teriam acontecido, e isso acabava gerando uma busca, uma procura por outras formas de representatividade, com destaque para o movimento sindical. Então existiam muitas manifestações nesse sentido, principalmente por parte da classe trabalhadora. Então o que vai acontecer é que, por conta de todos esses ânimos insuflados, dessas movimentações, dessas manifestações, um governo ditatorial vai acabar assumindo, porque supostamente seria necessário controlar essas movimentações, e o general Miguel Primo Rivera vai assumir e vai ficar de 1923 a 1930, quando, após a crise de 29, ele vai acabar renunciando. Com isso, o rei vai retornar ao poder, vai ser restituída a monarquia, mas ele vai abdicar novamente em 1931 e vai ser instaurado um governo de ordem republicana. Então, o que vai acontecer é que o período republicano ele vai ser marcado por uma série de tensões. As primeiras eleições, em 1936, a gente vai ter uma vitória da chamada Frente Popular, que era uma movimentação, um conglomerado de esquerda. Mas essa movimentação de esquerda ela vai sofrer forte oposição por parte do grupo chamado Falange. Esse grupo da Falange vai ter como líder o general Francisco Franco. E esse grupo da Falange ele era extremamente conservador, de características fascistas e autoritárias, certo? Então,
vai acabar que a República Espanhola vai ser derrubada por Francisco Franco, que vai comandar esse grupo da Falange por meio de uma revolta militar. E ele vai utilizar como pretexto a questão dessa suposta ameaça comunista, né, por conta dessa vitória de esquerda dentro das eleições republicanas, certo? E o que acontece é que vai ter início, então, a chamada Guerra Civil Espanhola, cujo início vai ser fortemente apoiado por setores da classe média, setores da elite, pela Igreja Católica, inclusive, e pelo Exército, certo? Então, esse episódio da Guerra Civil Espanhola, que vai durar até 1939, ele vai ser marcado como um dos episódios em solo europeu mais violentos, com o maior número de mortes, certo? Extremamente violento. Francisco Franco foi um ditador de proporções assim assustadoras. Ele vai contar durante esse conflito com o apoio de Itália e Alemanha, desses regimes totalitários em ascensão, certo? E vai acabar que outras nações europeias, como Inglaterra e França, elas vão optar por não intervir nesse conflito, certo? Então, a Guerra Civil Espanhola ela vai se alastrar até 1939, culminando com a vitória da Falange, certo? Então, a partir da vitória da Falange em 1939, ou seja, desse regime totalitário, desse regime fascista, a gente vai ter, então, o início da ditadura que vai durar até 1975, com a morte de Francisco Franco. Então, a gente vê que 1975, muito tempo, né, gente? Então, vai durar bastante esse regime, até mesmo após o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, é por conta da Guerra Civil Espanhola, por conta desse famoso conflito, que a gente vai ter o famosíssimo, uma das obras-primas de Picasso, né, Guernica, que retrata o momento em que houve o bombardeio, o ataque à cidade de Guernica, que foi violentamente massacrada. Violentamente massacrada, num episódio extremamente triste. E é daí que advém essa pintura. Agora falando sobre Segunda Guerra Mundial, só retomando aqui o nosso panorama mundial, o que é que vem acontecendo. Então a gente falou já da crise de 29, de como que isso prejudicou o cenário mundial, a economia mundial, gerando desemprego, gerando instabilidade, gerando sofrimento e fazendo com que muitas pessoas buscassem uma alternativa e acreditassem nesses regimes totalitários como sendo alternativas, né, para todo esse desgaste que vem acontecendo. Então é aí que vai ocorrer a ascensão dos regimes nazifascistas, certo? E a Sociedade das Nações, que era essa espécie de órgão internacional, né, mediador, ela vai ficar extremamente passiva no começo. Então, vai existir um atraso na intervenção de outras regiões. Então, o que acontece é que a França e a Inglaterra elas vão ficar passivas durante muito tempo, até porque a gente tinha tido o conflito da Primeira Guerra Mundial, existe um receio quanto a ingressar novamente em um conflito dessas dimensões, mas a Itália ela vai avançar sobre a Etiópia. Teve a questão da Guerra Civil Espanhola, como nós acabamos de conversar, onde eles preferiram não intervir, e a Alemanha ela vai começar a avançar, ela vai adentrar a Tchecoslováquia na Áustria, tudo isso sem intervenções. Então, passou-se muito tempo e principalmente a Alemanha nazista ela vai começar a se movimentar e conquistar esses territórios, né, adentrando esses territórios. E quando eles chegarem na Polônia já vai ser tarde demais. Então Hitler ele vinha fazendo aquela reorganização secreta que nós comentamos, ele vinha alimentando a força aérea, a força naval, desobedecendo o Tratado de Versailles. Ele vai instituir serviço militar obrigatório, então ele vai começar a treinar os soldados, vai começar a aumentar o seu exército, né, suas forças militares, e ele vai reocupar a fronteira com a França, certo? Então, ele vai colocar suas tropas de prontidão nessa região. E ele vai invadir a Áustria em 1938 e, posteriormente, vai invadir a região da Tchecoslováquia, com destaque para a região dos Sudetos, certo? E vai acabar adentrando Praga, a cidade de Praga, em 1939. Em 1939 também vai ser feita uma aliança entre a Alemanha e Itália, que vão se alinhar, né? E o primeiro-ministro da Inglaterra, Chamberlain, ele vai optar por não interferir no que estava acontecendo, certo? Então, a partir desse momento, Hitler ele vai assinar um acordo com a Rússia, um contrato de não agressão, e eles vão pegar por debaixo dos panos e vão acabar dividindo por áreas de influência a região da Polônia, para que a invasão da Polônia fosse orquestrada de forma que a Alemanha e a Rússia entrassem, né, na Polônia ao mesmo tempo e conseguissem tomar aquele país. Isso também foi feito, esse acordo, para que a Rússia não se aliasse a outros inimigos da Alemanha, como aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Então, eles fizeram essa aliança para evitar que existisse um outro fronte, né, ameaçando a Alemanha. Então, eles fizeram esse acordo. E vai acabar que em 1939, Hitler vai sim invadir a Polônia. É um episódio bem triste, que a invasão da Polônia vai ter um desfecho muito rápido, foi bem trágico, assim, a forma como aconteceu. Vai ser duplamente invadida, né, invadida pela Rússia de um lado e pela Alemanha do outro lado.
E é a partir da invasão da Polônia, em 1939, que Inglaterra e França vão então declarar guerra. Logo em seguida vai ocorrer a invasão da Dinamarca e da Noruega, em 1940, e o primeiro-ministro inglês ele vai acabar renunciando, e é aí que vai entrar o famoso Winston Churchill, certo? Que vai ser esse grande primeiro-ministro, esse líder de guerra, que vai figurar durante a Segunda Guerra Mundial como uma importante figura para a Inglaterra. Então, os avanços de Hitler, eles vão se prolongar, certo? A gente vai ter a invasão da Bélgica e da Holanda, regiões que se proclamavam neutras, mas que por conta da sua estratégia, da facilidade de acesso à França por essas regiões, vai ser estratégico para que Hitler invada. Então foi o chamado golpe de foice, né? Essa estratégia de Hitler que ele invadiu essas regiões e para que a França ela fosse ajudar a Bélgica a norte e ele acabou entrando por uma região que supostamente, né, a floresta lá das Ardennes, que ele não poderia ser invadida, só que ele tinha toda a tecnologia dos tanques e tudo, então ele entrou passando por cima de tudo isso e pegou essas tropas francesas desprevenidas, né? Então, a partir do momento que ele entra na França, vai ocorrer uma grande retirada pelo porto de Dunkerque. É porque eu não coloquei o mapa aqui para vocês verem, mas o que acontece é que esse porto, ele era o porto que permitiu o acesso via mar entre França e Inglaterra. Então, os soldados ingleses, os soldados franceses, eles vão se retirar para esse porto e embarcações civis da Inglaterra, elas vão cruzar para ir buscar esses soldados franceses e algumas tropas inglesas que estivessem lá e soldados que estivessem lá nessa região da praia de Dunkerque, na França. Então eles vão fazer essa retirada e vão pegar esses soldados que estavam lá na França e vão levar de volta para a Inglaterra em retirada. O que acontece é que essa retirada nesse porto de Dunkerque, ela vai ser muito simbólica, inclusive alguns, né, dizem que foi um erro estratégico de Hitler, que teve a oportunidade de bombardear esses soldados que estavam encurralados nessa praia. Outros dizem que teria sido, entre aspas, né, uma prova da benevolência de Hitler, mas que foi uma oportunidade perdida no sentido de que ele não atacou essas forças de oposição durante este momento. Então, em 1940, ele vai acabar tomando Paris. As cenas, né, de Hitler andando pelo Arco do Triunfo, a bandeira nazista nesses símbolos franceses é uma coisa assim assustadora, né, bem triste. E a Grã-Bretanha, então, ela vai se ver completamente isolada. O Reino Unido era o quê? Uma ilha, né? Assim, aquela região ali. Então, eles eram territorialmente muito pequenos. E eles vão acabar resistindo, né? Mas Hitler vai bombardear fortemente, apesar de não ter sido invadida fisicamente, vai ocorrer uma série de bombardeios, né? As grandes cidades, muitas crianças vão ter que se retirar para os campos por conta dos bombardeios que aconteciam em grandes cidades como Londres. Então, assim, foi a Inglaterra, apesar de não ter sido fisicamente invadida como a França, não ter sido ocupada, né? Ela foi fortemente massacrada também. Mas a verdade é que o maior interesse da Alemanha, apesar do seu pacto de não agressão, era a Rússia. Então ela vai adiar essa invasão à Grã-Bretanha e vai se focar na Rússia. Mas o que acontece é que Mussolini, que tinha menos recursos do que a Alemanha, que tinha se preparado, né, tinha investido fortemente nessa questão da guerra, ela vai acabar atrasando os planos alemães de invadir a Rússia, porque ela vai ter alguns fracassos, ela vai conseguir invadir a Albânia, mas ela vai ter alguns fracassos em algumas regiões, como o Mediterrâneo, o Egito e a Grécia. Então ela vai precisar da ajuda alemã, e a Alemanha vai mandar alguns destacamentos e recursos, e aí a Itália ela vai conseguir conquistar a Bulgária, a Grécia e a Líbia. Mas teve essa questão do atraso para a invasão da Rússia. Então aí vai se formar o eixo Berlim, Roma, Berlim, Tóquio. Seria esse pacto entre a Alemanha, Itália e Japão, que vão ser as chamadas potências do eixo. E aí que Hitler vai se dirigir então para a campanha na Rússia. Vai mandar uma força maciça com 3 milhões de homens, lançando um gigantesco prejuízo aos soviéticos. A gente tem alguns relatos. Outro dia eu estava lendo um livro sobre as mulheres, né, na Rússia na Segunda Guerra Mundial. E assim, a Rússia já enfrentava vários problemas, né, de pobreza, de alimentação. E é muito triste os relatos dessas pessoas que tiveram seu território invadido. Além de todas essas dificuldades, né, da própria vida na região, elas tiveram que lidar com essa invasão nazista. Mas houve forte resistência militar russa, inclusive em algumas das cidades. Leningrado e Stalingrado resistiram longamente, e o inverno ele vai acabar sendo devastador para as forças alemãs, assim como aconteceu com Napoleão lá atrás. Os alemães eles não vão conseguir resistir à luta nesse inverno, então eles vão acabar sendo derrotados na Rússia.
É aí então que vai ocorrer a entrada dos Estados Unidos na guerra. Inicialmente, os Estados Unidos eles tinham uma política de não intervenção, mas vai acontecer que a base militar de Pearl Harbor, em 1941, vai ser atacada pelos japoneses, porque era uma base que ficava ali na região do Havaí, no Pacífico, e essa base militar ela vai ser atacada. Então, os Estados Unidos eles vão declarar guerra. Só que com isso, o Hitler, por conta da sua aliança com o Japão, ele vai declarar apoio. E com isso, os Estados Unidos vão entrar efetivamente na guerra e combater diretamente contra a Alemanha. E os Estados Unidos, eles tinham a questão da força da indústria bélica e alimentícia, uma nação completamente industrializada, né? Vai começar a tornar a sua produção industrial com esse objetivo. Então, isso vai de fato acontecer e vai ser uma das ruínas da Alemanha. É importante destacar que, apesar dessas manifestações da Alemanha, né, dessa violência dentro da Alemanha, existia sim resistência tanto nos territórios ocupados como na França. A resistência na França foi uma das maiores, né? A gente tinha várias redes secretas e redes de sabotagem, diversos movimentos, pessoas que abrigavam famílias judias. Existiu sim esse movimento de resistência, inclusive dentro da própria Alemanha. É importante dizer isso também, né? E com relação aos territórios anexados, eles foram extremamente utilizados, né? Os recursos desses locais que tinham sido dominados, eles foram desviados para suprir o destaque na guerra. Então, houve grande saque aos produtos agrícolas, a equipamentos, a mão de obra. Inclusive, trabalhadores estrangeiros foram utilizados em diversos momentos. E a gente teve os grandes horrores da Segunda Guerra Mundial. É importante a gente falar sobre isso, né? Sobre uma das maiores demonstrações de desumanidade da raça humana. Foi um momento, assim, triste, vergonhoso da história da humanidade. A gente tinha a questão do antissemitismo, né? Da perseguição aos povos judaicos de uma forma obsessiva. Foi, assim, uma tragédia, verdadeiramente, uma coisa brutal, horrenda. Mas além desse antissemitismo, a gente tinha perseguições a outros grupos também. Os opositores políticos, né, ciganos, socialistas, homossexuais, todos esses foram perseguidos e muitas vezes enviados também para os campos de concentração. Com o objetivo de garantir aquela suposta superioridade da suposta raça ariana também. Isso foi muito, muito forte, né? Muito forte, muito devastador. É algo assim que devasta ainda até hoje por gerações esses grupos que foram perseguidos durante este conflito. Então, uma das principais ideias, né, de Hitler e do Partido Nazista vai ser a questão do extermínio da oposição. Então, vai surgir a chamada solução final. Eles chamavam assim, né? Que era o genocídio, o assassinato, né, o massacre sistematizado e organizado dessas pessoas. Então a gente vai ter o uso, principalmente dos campos de concentração. Inicialmente vão ser utilizados os fuzilamentos em massa, ou seja, eles alinhavam as pessoas sobre valas comuns e colocavam os nazistas, soldados alemães, para matar essas pessoas. Mas eles observaram que estava acontecendo alguns suicídios, eles estavam ficando depressivos porque estavam matando pessoas. Então eles vão desenvolver essa outra solução, que teriam sido justamente as câmaras de gás, onde eles conseguiam matar várias pessoas de uma vez só. Eles acabavam colocando essas pessoas, né, nessas espécies de chuveiros, aparentavam como se fossem chuveiros, e colocavam essas pessoas dessas salas e matavam essas pessoas envenenadas com gás tóxico. Então a gente vê uma destruição da identidade desse povo no sentido de que foram gerações perseguidas, famílias desfeitas, lares desfeitos, pessoas que eram retiradas de suas casas no meio da noite, que eram obrigadas, passaram anos escondidos. A gente tem pessoas que passaram durante todo o período da guerra escondidas. A gente tem algumas histórias mais famosas, como a história de Anne Frank, mas tantas outras, né? Pessoas que ficaram escondidas nos esgotos dessas regiões durante toda a guerra, sobrevivendo dessa forma, com a ajuda de pessoas que resistiram, né, esse conflito. E, enfim, a gente pode falar sobre essa resistência por um período muito prolongado, né? Eu poderia ficar aqui falando com vocês sobre isso o dia inteiro, mas o que eu quero deixar na mente de vocês é justamente isso, né? O horror, o terror injustificado completamente, a desumanização que aconteceu durante esse período de Segunda Guerra Mundial, até onde que o homem pode chegar na sua crueldade, na sua violência, né? E a gente tem a figura de Auschwitz, que teria sido o mais famoso campo de concentração. Várias figuras acabaram morrendo lá. São cenas, assim, muito, 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 muito tristes. A gente tem memoriais com relação a essa questão das perseguições na Segunda Guerra Mundial pelo mundo inteiro, falando sobre a violência que aconteceu, né? Para que isso não seja esquecido, para que esses horrores não sejam esquecidos.
Então, essa entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial ela vai ser extremamente significativa, porque ela vai permitir essa espécie de virada, né? A retomada dos rumos da guerra pelos aliados. Então, o que acontece é que toda essa questão lá na Rússia, do inverno e das dificuldades que o exército alemão estava encontrando, né, principalmente com a chegada desse inverno, é que vão acontecer sucessivas derrotas. Então, inicialmente vai acontecer a derrota alemã na cidade de Stalingrado, em 1942, e a rendição efetiva, né, das tropas que estavam nesse fronte, elas vão acontecer em 1943. Então o eixo ele vai acabar sofrendo uma série de derrotas na Argélia, no Marrocos, em diversas regiões. E as vitórias dos aliados elas vão ser sucessivas. Então, em 1943, a região da Sicília, na Itália, ela vai ser conquistada pelos aliados. Inclusive o Brasil ele vai mandar tropas, a Força Expedicionária Brasileira, para lutar na Itália. Tem a questão lá da tomada do Monte Castelo, que também foi participação brasileira. E vai se iniciar um período de divergência entre os governos fascistas. Vai ocorrer o afastamento de Mussolini lá na Itália. Ele vai ser afastado, vai ser perseguido. E o rei Vítor Emanuel II vai assumir em 1943. E ele vai assinar um armistício e vai declarar guerra à Alemanha. Então, seu principal aliado vai acabar caindo por terra. E Mussolini ele vai ser capturado quando estava fugindo para a Suíça e vai ser assassinado. Então, por outro lado, lá na Rússia, estava acontecendo sucessivas vitórias soviéticas e eles vinham caminhando, lembrando que a Rússia fica lá para o leste europeu, e eles vinham caminhando em direção à região onde a Alemanha estava lutando, sendo que é importante lembrar que a crueldade nesses últimos períodos da guerra, principalmente dentro dos campos de concentração, esse projeto genocida, assassinatos, eles vão se tornar cada vez mais rápidos, intensos, realmente uma coisa planejada. Quando eles perceberam que existia um potencial para a derrota dentro da guerra, eles vão então se tornar cada vez mais cruéis e matar cada vez mais pessoas. É assim, extremamente trágico. Então, esse período de 1942 a 1944 vai acontecer um grande número de mortes. Então, no dia 6 de junho de 1944 vai acontecer o famosíssimo dia D, que foi justamente a chegada das tropas aliadas, com destaque para as tropas estadunidenses na praia, uma série de praias, né, na Normandia, na França, com o objetivo de invadir a França para retomar a França, que estava ainda sob domínio alemão. Existem alguns, também é um episódio muito relatado e foi muito simbólico essa chegada desses estadunidenses nessa região, né? Eles vieram caminhando da praia para poder derrotar aquelas forças alemãs que estavam ali na praia e poder adentrar a França. Até aquele filme super famoso, né? O Resgate do Soldado Ryan, fala sobre essa chegada do dia dele. E assim ficou muito marcado esse dia. E em agosto de 1944, as forças aliadas vão acabar retomando Paris, né, que ficou sob essa ocupação alemã durante muitos anos. Então, Hitler, ele se recusava, né, a aceitar essa derrota iminente. Então, ela estava ali, a sua cúpula, né, sua alta cúpula e seus generais, eles ficavam relatando, né, que estava perto de acontecer, mas ele se recusava a aceitar e continuava fazendo planos para tentar atacar outras regiões para poder conquistar outros territórios. E as cidades alemãs, então, vão ser fortemente massacradas também. Então é importante entender que existiram perdas também do lado alemão. A Alemanha sofreu bastante nas mãos desse regime nazista, uma vez que foi fortemente massacrada. A gente tinha a cidade de Dresden, que era uma cidade que tinha uma arquitetura barroca, e foi fortemente bombardeada. Aqui a gente tem uma foto dela. E em 1945 a gente vai ter a primeira reunião, a Conferência de Alta na Crimeia, onde vai ser feita uma primeira partilha, onde os líderes dos aliados vão se unir, Stalin, Roosevelt e Churchill, eles vão se reunir para poder fazer essa partilha, decidir os destinos da Europa, né? E a partilha final vai acontecer em 1945, na Conferência de Potsdam. E em abril de 1945 vai ser invadido efetivamente território alemão por tropas aliadas, americanas, inglesas e russas, e a cidade de Berlim vai cair. E também foi outro episódio muito triste. A gente tem cenas tão trágicas sobre essa tomada de Berlim, porque no final, quem que tinha ficado do massacre do exército, né, das forças armadas alemãs? A gente tinha crianças, a juventude hitlerista, então tem cenas reais, assim, de crianças comandando foguetes e coisas assim terríveis. As mulheres também foram fortemente violentadas, teve numerosos episódios de estupro e violência das mulheres alemãs que tinham ficado nessa cidade de Berlim. E Hitler ele vai acabar se suicidando. Então é aí que a Alemanha ela deixa de participar oficialmente do conflito, né, da Segunda Guerra Mundial. E é por isso que eu gosto de destacar essa questão dos males também que a Alemanha passou na Segunda Guerra Mundial, para que se entenda que foi um conflito que ele não trouxe, no fim, benefícios a nenhum dos lados, gente.
foi uma violência totalmente desenfreada, todos sofreram com isso, né? Então, os alemães também foram fortemente massacrados. É muito triste a existência de um conflito dessa magnitude. Outro dia, 1945, tão pouco tempo, né? Realmente muito assustador mesmo. Sendo que o que acontece é que a guerra ela ainda continuava no Pacífico. O Japão ele foi o último a se render, não quis se render de forma alguma e a guerra continuava. Até que os Estados Unidos vão lançar a mão de um outro artifício também extremamente cruel, que foram as bombas de Hiroshima e Nagasaki, né? Então, em 6 de agosto de 1945, vai ser jogada a primeira bomba, a bomba de Hiroshima, que vai gerar milhares de mortos. Então, a Rússia ela vai decretar a guerra ao Japão, mas antes que qualquer coisa possa acontecer, os Estados Unidos lançam 3 dias depois a bomba de Nagasaki, né? Que também vai fazer milhares de mortos. E essa questão do lançamento das bombas atômicas vai dar início a um outro período, né? Essa questão do conflito nuclear, da questão dessa ameaça iminente, do nível de destruição que essas armas eram capazes de trazer. Essas regiões de Hiroshima e Nagasaki foram assoladas por anos por essa questão dos males dessas bombas, a questão das doenças que foram desenvolvidas depois, por conta da radiação, uma série de câncer, e tudo isso foi extremamente grave também. Novamente, mais uma prova dos males que uma guerra pode trazer, do nível de desumanização que o ser humano é capaz de chegar. Pessoas mortas, assim, quantos inocentes mortos. E, por fim, vai ocorrer, então, a rendição japonesa. E qual foi o saldo, né, desse conflito? 50 milhões de mortos. Quantos mortos, inclusive, não foram identificados, né? Às vezes esses números são subestimados. E gerações perdidas, uma destruição completa, moral, ética, de todos aqueles princípios construídos dentro do continente europeu, a nível mundial mesmo. Enfim, chegou-se a esse nível de massacre, de destruição. Um episódio que nunca vai ser esquecido, nunca vai ser esquecido pelo seu nível de crueldade, pela violência mesmo, né? Violência pela violência. E é muito, muito triste mesmo. E é importante que nunca se esqueça disso, né? Até onde a humanidade pode chegar. E os Estados Unidos e a União Soviética vão então figurar como principais potências mundiais dentro desse período. Um essencialmente capitalista, liberal, e o outro socialista. Então é aí que a gente vai entrar no tema da nossa próxima aula, que é justamente a questão da Guerra Fria. Vamos falar sobre os anos que seguiram após a Segunda Guerra Mundial. Toda aquela reconstrução, a reconstrução econômica, física, psicológica. Até hoje, quantas gerações ainda sofrem os males, né, dessa Segunda Guerra Mundial? Quantos que tiveram que fugir, quantos que perderam familiares, quantas famílias destruídas? Repercussões, assim, para sempre. Então é isso, pessoal. Como eu disse, é muito difícil a gente esgotar esse tema. É um tema muito profundo e a gente sempre vai ter diferentes óticas, diferentes experiências, diferentes sofrimentos enfrentados por cada um desses povos, das nações, das pessoas que estavam de alguma forma envolvidas nesse conflito. A gente tem filmes assim de todas as óticas possíveis, a gente tem livros, a gente tem documentários, tem até um documentário muito bom que eu gosto de recomendar, que é a Segunda Guerra em Cores, acho que é alguma coisa desse tipo, que tinha até no Netflix, até recentemente, e é muito bom, sabe? A gente consegue visualizar muitas coisas e acho que facilita um pouco o entendimento. Então, se vocês quiserem discutir qualquer coisa ou tirar alguma dúvida, podem falar comigo, tá certo?